Olá, meu nome é Gilberto da Silva Francisco, sou professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e hoje eu converso com a pesquisadora Camila Aline Zanon. A Camila, ela tem uma formação entre letras clássicas e arqueologia. Ela fez graduação na Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo, mas já começa a iniciação científica no Museu de Arqueologia e Etnologia, né, da Universidade de São Paulo também, onde ela desenvolveu o mestrado que tinha como título A Ilíada de Homero e Arqueologia, e ela foi orientada nessa época pela professora Raiganush Sarian. Logo depois, a Camila fez o doutorado no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde ela desenvolveu a tese com o seguinte título: Onde vivem os monstros? Criaturas prodigiosas na poesia hexamétrica arcaica. Inclusive, uma tese premiada que foi já publicada como livro e foi orientada pelo professor Christian Werner. Atualmente, a Camila ela é pós-doutoranda do Departamento de Letras da FFLS USP e, enfim, supervisionada pelo professor Christian Werner. Camila, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. E, inicialmente, gostaria de perguntar para você se você poderia falar um pouco deste homem, né, que foi bastante importante aí para a história dos estudos clássicos, que é o Heinrich Schliemann, né, que é o tema do nosso papo hoje, Schliemann e a descoberta de Troia. Muito obrigado. Obrigada a você, Gilberto, pelo convite e pela oportunidade de falar do meu mestrado, que eu defendi já há mais de 10 anos e para o qual você contribuiu com uma capa muito bonita, usando o vaso dos guerreiros, um vaso importante para o estudo da relação entre a Ilíada e a arqueologia. Antes de falar um pouco do Heinrich Schliemann, eu vou tocar na nossa conversa aqui em entrevistas que já foram dadas a você, como, por exemplo, a fala da Juliana Monzani ou a fala do Gustavo, que são pesquisadores que têm uma produção que, em certa medida, tocam a minha produção também. Bom, Heinrich Schliemann, né? O Schliemann, ele foi um comerciante alemão que se enriqueceu, principalmente com a corrida do ouro nos Estados Unidos e com a Guerra da Crimeia, no Mar Negro. Ele construiu uma narrativa autobiográfica em que ele era um aficionado por Homero desde muito jovem e que ele sonhava em encontrar Troia de Homero, mas não há indícios, na verdade, nas suas correspondências, nos seus diários, dessa paixão por Homero assim tão cedo, né? Na primeira publicação dele, das viagens que ele fez para Troia, né, em busca de Troia, que é uma publicação chamada Ítaca, o Peloponeso e Troia, para a qual a gente tem uma tradução em português, embora já esteja esgotada, e que tem um formato que simula um diário de viagem. Ele conta um pouco da infância de privações, do esforço que ele fez, das oportunidades que ele teve para se enriquecer, né? E então finalmente poder se dedicar ao sonho dele, que era encontrar Troia e revelar que existia uma realidade histórica por trás dos poemas homéricos. Ele não tinha uma formação acadêmica, né? Por isso ele é referido muitas vezes como um amador, né? Mas sempre teve muita facilidade para aprender línguas, e isso foi crucial para a ascensão social dele, principalmente no comércio internacional que ele executava. Ele aprendeu grego antigo, dentre as inúmeras línguas que ele falava, ah, em parte com aulas particulares, mas também em parte como autodidata, porque ele era bastante autodidata em relação ao aprendizado das línguas. E em determinado momento da vida dele, já enriquecido, ele se divorcia da primeira mulher dele, que era uma russa, com quem ele teve um filho,
e ele se casa com uma grega, a Sofia Schliemann, né, que ele diz que o acompanhava nas escavações, e tem ela 3 filhos, que ele nomeia Andrômaca, Troy e Agamemnon. Ele é uma figura bastante controversa, há bastante incongruência entre a narrativa que ele faz de si nas suas publicações, né, e aquilo que se pode comprovar da documentação que ele deixou, que é extensíssima, assim, e que nunca foi até hoje analisada em sua totalidade. Só de cartas são cerca de 60.000, além dos diários de viagem, dos cadernos de escavação. Mas, de todo modo, o nome do Schliemann entrou para a história como escavador de Troia, né? Aquele que descobriu, que revelou, e que também destruiu, em grande parte, o sítio arqueológico. Eu escrevi um capítulo sobre o Schliemann, que está para ser publicado no livro organizado pelo professor Gleidson, seu colega de Unifesp, e pelo professor Alexandre Galvão de Carvalho, da Universidade do Sudoeste da Bahia. Então, esse capítulo vai fazer parte aí desse livro, que é um livro que vai se chamar Como se escreve a história da antiguidade, olhares sobre o antigo, é isso? Entender um pouco como surge, se é possível falar como surge esse interesse do Schliemann por Troia, né? E como surge essa ideia de encontrar Troia. E, nesse sentido, um pouco dessa interface entre literatura e arqueologia. Bom, a Juliana mencionou na entrevista dela, né, a criação do sistema de 3 idades, né, idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro, criada pelo dinamarquês Christian Thomsen para organizar as peças antigas, né, do então Museu Real de Antiguidades Nórdicas de Copenhague, na Dinamarca, né, que é um museu que veio a constituir depois o Museu Nacional da Dinamarca. Então, o Schliemann ele estava vivendo num contexto em que havia já um certo desenvolvimento, um início de um desenvolvimento, de um interesse pela pré-história e por descobertas arqueológicas que estavam ali sendo bem incipientes, né? Juntando o amor que o Schliemann diz, né, que sempre teve pelos poemas homéricos, e a possibilidade financeira, né, que ele fez fortuna, ele, no final das contas, acabou sendo uma figura importante aí no século XIX, no processo de descoberta do que viria a ser essa idade do bronze, né, essa cultura da idade do bronze, e fazendo também essa nomenclatura que não passava muito de um método de organização de peças no museu, né, para de fato se constituir numa nomenclatura aplicada aos sítios desses períodos, né. E das escavações mais importantes que a gente consegue observar no século XIX, ou seja, no início da arqueologia como disciplina científica, que revelaram sítios importantes que vieram a ser datados como pertencentes à Idade do Bronze, estão as escavações na ilha de Creta, por exemplo, sobre a qual a Juliana já comentou, né, realizadas pelo Sir Arthur Evans, que escavou Knossos, e as escavações do Heinrich Schliemann em Troia, Micenas e Tirinto também. Então, ele estava vivendo num contexto também de início, né, das escavações, início de interesse por descobrir esses sítios arqueológicos na Grécia, no Egeu, né? E nesse momento inicial da arqueologia como disciplina científica, é muito interessante observar, né, a presença de um poema, né, que é a Ilíada, e de Homero, e como é que esse poema ele foi um propulsor, né? Não foi uma obra de cunho historiográfico, mas foi um poema,
né? E isso é curioso. Um poema que tem impulsionado inicialmente essas descobertas arqueológicas que eram, então, bem incipientes. Mas desde a Renascença, na verdade, na planície em que se localizava Troia, ela foi visitada, né, essa planície na Turquia, por vários viajantes europeus que tentavam fazer uma comprovação topográfica, na verdade, dos eventos narrados na Ilíada, né? E no século XVIII, por exemplo, quando o Alexander Pope, o poeta inglês, ele faz uma tradução da Ilíada, ele publica, junto com essa tradução, um mapa que ele mesmo fez da planície troiana a partir das informações topográficas do próprio poema. E esse também é um mapa curioso, porque a localização dos dois rios que cortam a planície troiana, o Escamandro e o Simoente, ela aparece invertida no mapa do Pope. Né? E mesmo no século XVIII, teve outros viajantes que foram para a planície troiana com a Ilíada em punho e tentaram fazer um mapa da planície com informações do poema e depreendidas também em loco. Né? E quando o Schliemann ele vai para a planície troiana, ele já de cara, ele refuta uma suposição que era a suposição corrente na época da localização de Troia, no monte de Bunarbashi, né? Porque esse monte, segundo ele, ficava muito distante do mar. E analisando os avanços e os recuos do exército aqueu na Ilíada, né, essa distância era grande demais para corrida por esse exército várias vezes ao dia. Né? Então ele já descarta essa possibilidade e também tem um trecho, né, na Ilíada que é bastante impressionante quando Aquiles ele arrasta o corpo do Heitor em torno das muralhas de Troia 3 vezes e o monte de Punarbashi, na verdade, ele tem uma escarpa, né, um precipício em duas das suas faces. Então, isso impossibilitaria que Bunarbashi fosse Troia, né, antiga, na visão do Schliemann. E aí o Schliemann, ele se volta, na verdade, para outro monte, né, que ficava ali nas proximidades, que era então chamado Hisarlik, que em turco significa fortaleza. Né, uma parte dessa colina, desse monte, era de propriedade de um inglês chamado Frank Calvert, né? E esse inglês ele já tinha feito algumas prospecções na parte do monte que era de propriedade dele, né? E já tinha notado que esse monte ele não era um monte natural, ele era um monte constituído de vestígios arqueológicos. Então o Schliemann ele começa a escavar esse monte, né, e ele realiza várias grandes empreitadas de escavação. Ele chega a empregar 150 trabalhadores durante as campanhas de escavação dele. E foram nessas escavações que ele revelou grandes achados arqueológicos, o famoso Tesouro de Príamo, né? Porque ele gostava de nomear os achados arqueológicos que ele achava importantes de acordo com aquilo que ele lia na Ilíada, né? Então ele intitulou um tesouro que é um dos achados arqueológicos mais rico em número de peças de ouro até hoje, né? Junto com o de Micenas, que foi ele também que escavou. Você falou que comprou e o que destruiu Troia. Você poderia falar um pouco dessa destruição? A cidade homérica, Troia homérica, ela era a primeira cidade, a mais antiga cidade desse monte. Então, logicamente, ela estaria na base, né, desse monte. E como ele queria muito chegar na base, nessa Troia homérica, ele acabou por destruir grande parte do monte. Ele escavava fazendo uma trincheira no monte. Tem uma imagem muito interessante
da publicação dele de Troia, da primeira publicação a respeito de Troia, em que ele coloca uma gravura, né, das escavações enquanto elas estavam acontecendo, é quase como um fio do monte, e dá para ver bem uma trincheira enorme que ele abre nesse monte. Nesse afã de descobrir a Troia homérica que estaria na base, ele acaba por destruir estratos superiores. E depois, quando ele leva um jovem arquiteto alemão nas suas últimas campanhas de escavações, ele leva um arqueólogo, um arquiteto alemão com ele, o Wilhelm Dorpfeld, que refaz a estratigrafia do sítio, e ele já tinha também escavado em Micenas, então há também estabelecimento de uma cronologia, de uma estratigrafia comparada, uma cronologia comparada dos achados. O Dorpfeld muda a cronologia de Troia, e aí se percebe que grande parte da Troia homérica já tinha sido destruída pelo Schliemann, e ele teve que perceber isso já logo em vida. Então, em contrapartida, como a arqueologia era ainda uma disciplina muito incipiente, a visão de Schliemann a respeito, por exemplo, da importância da cerâmica para a datação, porque ela era encontrada em abundância, permitia a construção de uma série, ele foi um dos primeiros a dar grande importância para a cerâmica na escavação de um sítio arqueológico, né? Sim, ele destruiu grande parte do sítio de Troia. Quando a gente lê, na verdade, as publicações que ele faz do sítio, e essas publicações elas têm um formato de diário de escavação, é notável a preocupação que ele tem em registrar os achados com precisão, né, nos seus respectivos estratos, em construir uma estratigrafia. Quando a escola de Cincinnati, no século XX, comandada pelo Carl Blegen, retoma as escavações em Troia, né, eles tentam restabelecer, eles refazem a estratigrafia, e tem muita dificuldade, na verdade, para fazer isso, porque essa estratigrafia tinha sido praticamente destruída pelas escavações do Schliemann, né? Ele também acabou escavando em Micenas, e pouca gente fala das escavações dele em Micenas. E em Micenas ele revelou também achados arqueológicos importantíssimos. E quando ele vai para Micenas, ele também volta depois para Troia com um outro olhar da estratigrafia de Troia, né? Então também essa coisa da comparação entre os sítios foi uma coisa que ele foi um dos primeiros a conseguir fazer isso, né? Tudo bem que Micenas se encontrava numa situação muito diferente, a gente nunca viu a localização de Micenas, né? Mas ele conseguiu revelar, por exemplo, a famosa máscara do Agamenon, que está no Museu Arqueológico de Atenas, junto com os outros achados que ele escavou no Círculo Tumular A, né? Muito obrigado, agradeço muito. E para as pessoas que estiverem interessadas em observar a trajetória, a carreira da Camila, vocês podem encontrar na descrição do vídeo links para o academia.edu, currículo Lattes, além de algumas indicações bibliográficas dadas pela Camila. Muito obrigado, Camila, e até a próxima. Até. Obrigada, Gil.